E aí pessoal, tudo bem? Nessa temporada nós do Genkidama vamos acompanhar alguns animes comentando episódio a episódio aqui no YouTube. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os primeiros episódios de Shaman King, Kabaddi, Koikimo e ODD Taxi. Então vamos para os comentários. Olá, amigos do canal do Genkidama, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e eu faço parte, do portal. Eu sou responsável pelas colunas sobre Tokusatsu no Tokutudo e a muito original chamada Pitacos do Wilson, onde eu falo de animes, doramas e o que eu tiver a fim de falar, da cultura nerd, otaku, geek e etc. E eu estou aqui para comentar, como vocês devem ter visto aí na imagem, na thumbnail ou etc., sobre o remake do anime de Shaman King, remake, reboot, como vocês quiserem chamar. E eu sou um grande fã de Shaman King, muito fã. Eu sei que existem muitos fãs de Shaman King por aí, muitos estavam animados para ver essa nova adaptação. E eu, animado para ver essa adaptação, reli o mangá. Eu tenho os mangás daquela edição velha que lançada lá da JBC, do meio tanco, Eu tenho completinho essa coleção. Eu reli e vou basicamente ver o anime comparando com o mangá, porque a ideia desse anime novo de Shaman King é de ser um Fullmetal Alchemist Brotherhood, então eu tô chamando carinhosamente de Shaman King Brotherhood. Enfim, sem mais delongas, vamos falar sobre o episódio 1 desse Shaman King. Olha, houveram mudanças. Outra coisa, eu já vou assumir que se você está ouvindo este vídeo, você já viu o episódio de Shaman King, então haverá spoilers. Dito isso, continuemos. Houve mudanças, não está uma adaptação 1 para 1 com o mangá. Eles adiantaram algumas coisas, eles passaram por cima de outras, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Aí vai do gosto. Eu, particularmente, não gostei deles já terem revelado que o Hao e o Yo são irmãos gêmeos. Porque no mangá, a revelação do vilão, entre aspas, de Shaman King é lá na frente. Bem lá na frente, quando isso é revelado. Principalmente é revelado que o Yo e o Hao são irmãos gêmeos. E eu não vou lembrar exatamente em qual volume que acontece esse flashback do nascimento do Hao e do Yo, mas eu garanto que é um volume bem avançado. E eles colocaram isso logo na primeira cena. Tá que a essa altura as pessoas já conhecem Shaman King, já conhecem disso. Não dá pra esconder por muito tempo que o Darth Vader é o pai do Luke, sabe? A essa altura do campeonato, Shaman King tá fazendo aí 25 anos. É muito tempo. Então, compreensível. Enfim, essa parte eu acho que eles poderiam ter simplesmente deixado rolar, como é na história do mangá. Mas tá lá, não foi necessariamente ruim. Pra mim foi, mas não foi necessariamente ruim. Enfim, no desenrolar do episódio a gente vai conhecendo o Yo, o Manta, o Ryu da Espada de Madeira, o Amidamaru e o Monsuke, que é o amigo de infância do Amidamaru, que estava assombrando a Harusame lá no museu. E nossa, eles pularam um monte de etapas para adiantar logo o Amidamaru e o Yo fazendo amizade. Na animação antiga, o Yo e o Amidamaru levam uns 2 episódios para poderem se tornar amigos e o Amidamaru concordar em se tornar o espírito guardião do Yo. Aqui não, eles já adiantaram esse processo todo, já fizeram a reunião, entre aspas, do Mosuke com o Amidamaru. Não teve nem essa transição do Amidamaru indo pro além e depois mudando de ideia e voltando. Não, já vamos logo ao que interessa, é isso que importa, é isso que a gente quer ver, e tá lá, E isso foi o episódio, basicamente. Fora isso, é exatamente o mesmo episódio que a gente já conhece de Shaman King, seja no mangá, seja no anime antigo. Outras coisas que eu gostaria de comentar: músicas. As 2 músicas de abertura e encerramento são da Megumi Hayashibara,
que é a dubladora da Ana. E estão ótimas, muito boas, muito boas. A primeira abertura desse anime está incrível, ela tem muita vibe das músicas antigas lá da primeira animação e com uma pegada mais moderna. Amei. E o encerramento, ele tem uma pegada Vocaloid, Hatsune Miku. Uma coisa diferente, mas é meio fofinho porque parece que é realmente a Ana cantando. Aparece inclusive na animação a boca da Ana acompanhando a letra da música, o que é bem legal. E é isso que eu tenho a falar. A trilha sonora... a trilha sonora do anime em geral, eu gostaria que fosse um pouquinho melhor. Tem uma parte lá que eu achei meio off, pra ser mais preciso, que foi quando o Manta e o Yo estavam indo resolver o assunto lá com o Ryu da Espada de Madeira. E toca uma música meio estranha, de tom de comédia, quando na verdade era pra ser uma cena um pouquinho mais dramática, que é tipo o Yo falando pro Manta que ele tá indo defender o garoto porque ele considera o Manta o amigo dele. Então, sei lá, ficou meio óbvio, tocou uma gag de comédia, sabe? Podia ter sido uma outra música ou até silêncio, ficaria mais interessante. O último comentário sobre a qualidade da animação. Eu achei excelente. O traço do anime tá seguindo uma versão mais suave do traço atual do Hiroyuki Takei, que eu particularmente não gosto muito do traço atual dele, é muito estilizado pro meu gosto, eu gosto um pouco mais datado, mas o anime tá um meio termo, então gostei bastante, a animação tá fluida, tá bonita e o esperado para um anime de TV. É isso, galera, eu acho que foi um pouquinho além do que deveria nos meus comentários. Os próximos serão mais sucintos e diretos ao ponto. Obrigado por me ouvirem e até a próxima. Anime que estreou na temporada de primavera no Japão e está disponível no Crunchyroll. Bom, Koikima é baseado em um mangá josei e trata-se de uma comédia romântica. A história é basicamente sobre Arima, Ichika e Ryu, que no caso Ryu é um mulherengo de 20 e poucos anos de idade, e ele acaba sendo salvo sua vida pela colegial Ichika, e isso faz com que ele desperte um interesse amoroso nela, mesmo que ela não demonstrando nada em relação a ele. E para piorar, neste primeiro episódio, descobrimos que a irmã de Ryu é melhor amiga de Ichika e apoia e ajuda o irmão a conquistar a garota. Por mais que o anime seja uma série romântica, ele também é uma comédia, portanto, todas as situações são muito leves e engraçadas. E a interação dos dois personagens em constante conflito é muito boa. Apesar disso, eu devo confessar que me incomodou um pouco essa diferença de idade, que são 10 anos, de acordo com o mangá. Mesmo todas as situações sendo bem inocentes e não são nada pesadas, ele não força ela nada, mas tinha umas questões de stalkear ela que, por mais que todas as informações ele só precisou perguntar pra irmã dele, no caso, que é melhor amigo, me incomoda um pouquinho. Mas eu confesso que eu dei uma boa risada quando ele acertou o shampoo, porque a marca do shampoo ele acertando foi o auge. E uma coisa que também pegou muito foi que o começo da história me pareceu muito acelerada, mas talvez seja porque o episódio queria introduzir logo a interação entre os dois personagens. E uma coisa que é bem legal visual, porque me lembra muito Fullmetal Alchemist, principalmente o Brotherhood, e o traço do mangá também. E, bom, é uma comédia romântica. E a música desse episódio, a abertura, tudo é muito fofinha, mas ao mesmo tempo é muito padrão. Então vamos aguardar os próximos episódios para ver como vai ser essa interação dos personagens, se vão aparecer mais personagens assim. Mas por enquanto tá um anime bem legalzinho de assistir. Não é aquele tipo de anime sério com vários dramas, é um anime até que leve por enquanto. Eu não conheço o mangá. Eu estou me baseando apenas nesse primeiro episódio. E ele se deu a entender que ele é uma coisa muito leve. É aquele tipo de anime que você não espera muita coisa, ao mesmo tempo que você assiste mais para relaxar um pouco. Então, é isso, basicamente. Esse primeiro episódio foi um episódio bem simples. Foi um episódio super ok. Eu achei, por mais que eu achei ele acelerado na primeira parte, depois ele acabou ficando bem equilibrado, as situações assim. Foram situações muito engraçadas, então ele cumpriu o papel de comédia. Outras até que um pouco constrangedoras, mas nada que me deixou desconfortável.
Então vamos aguardar os próximos episódios e mal espero para saber o que vai acontecer e qual vai ser o rumo dessa história. Burning Kabaddi, um anime sobre pega-pega? Go, Karuta, patinação no gelo. O histórico de animes sobre esportes, no mínimo curiosos, é grande. Sendo assim, não chega a ser um choque que a TMS Entertainment decidiu trazer para o público otaku uma produção sobre pega-pega. Burning Kabaddi, como o próprio nome já diz, é uma animação sobre kabaddi. Mas afinal, o que é esse esporte peculiar? Apesar de lembrar muito uma brincadeira de criança, kabaddi é na verdade um esporte milenar com origem na Ásia Meridional e bastante popular nos países daquela região. O jogo consiste em 2 times de 7 integrantes divididos em um campo retangular de 13 metros e o objetivo é invadir o campo do adversário, tocar no oponente e retornar ao seu próprio campo. Feita essa introdução sobre o esporte, podemos focar agora na história do anime. Burning Kabaddi nos apresenta Yoguchi Tatsuya, uma estrela do futebol que nutre uma repulsa por esporte, e ao entrar no ensino médio decide abandonar a vida de atleta e se focar na sua carreira secreta como streamer, até que Tatsuya é convidado para ver o treino de kabaddi. O forte desse primeiro episódio de Burning Kabaddi está no seu tom descontraído e na maneira como o esporte é apresentado. O anime consegue apresentar bem o jogo e cria algumas situações bem interessantes. Contudo, nem tudo funciona tão bem nessa estreia. A impressão que fica é que as coisas acontecem somente porque precisam acontecer. Tatsuya, apesar de falar diversas vezes que odeia esportes, não demonstra muita relutância ao ser convidado para assistir o treino do time de kabaddi, por exemplo. Mas mesmo com esse defeito, as possibilidades apresentadas são maiores. E nem que seja pela bizarrice do esporte, o episódio te deixa com gostinho de quero mais. É um anime ideal para quem nessa temporada quer um anime descontraído ou quer mergulhar em um universo todo novo de um esporte completamente desconhecido por essas bandas. E aí, aqui quem fala é o Barcelos e eu vou comentar sobre o primeiro episódio de ODD Taxi. Quando surgiu a sinopse desse anime, ele meio que era uma incógnita pra mim. Não tinha muita informação sobre ele e a única coisa que a gente sabia é que a trama envolvia um taxista que acabava ajudando os passageiros com alguma situação complicada. Por causa disso eu acabei achando que esse seria um anime procedural, onde em cada episódio ele ia acabar ajudando um passageiro com um problema diferente. Além disso, eu também achei que esse poderia ser um anime com bons diálogos, já que uma das coisas que os taxistas fazem de melhor é conversar, né? E bom, metade disso eu errei e a outra metade eu acertei. Na metade que eu errei, dá pra ver que esse não vai ser um anime procedural. A gente vai ter uma trama principal que envolve o desaparecimento de uma garota, que acaba chamando a atenção da polícia e de um criminoso. E no meio disso, meio perdido, vai estar o nosso querido taxista, sem saber o que fazer. Geralmente isso é bem comum de tramas mais clichês, que tem um cara que acaba se envolvendo em um monte de confusão mesmo sem querer. Só que mesmo assim, geralmente essas tramas me agradam. Só que falando agora da segunda metade que eu acertei, foi justamente essa parte que eu mais gostei. Os diálogos realmente são muito bons. O personagem principal é um taxista mais velho, ranzinza, e tem um humor bem ácido. Por causa disso ele fica toda hora mostrando como todo mundo tá fazendo coisas bobas e sem lógica. Além disso eu também gostei bastante dos outros personagens que foram mostrados, inclusive dos figurantes. Eles são mais gente como a gente, com uns objetivos mais simples e envolvido em coisas mais cotidianas, como ter problema no trabalho, problema para arranjar um namoro e até mesmo tentar ficar famoso no Twitter. Olhando o episódio como um todo, ainda não ficou muito bem claro como é que vai ser o resto da trama. Se vai ser mais voltado para uma ação ou se vai ser mais voltado para um suspense. Só que o que já foi apresentado, com os personagens e com os diálogos, já é o suficiente para me dar vontade de seguir assistindo esse anime. Espero que quem assistiu ele também tenha gostado.